Olá, paz do Senhor, é uma alegria estarmos aqui estreando o nosso programa MVN Debates. Nosso programa que será apresentado pelo canal Promessas, na TV NET, canal 26. E você tem um canal para que você possa fazer a sua pergunta. Nós temos o nosso WhatsApp, que é 96947895. Mande a sua pergunta, nós vamos estar pegando a sua pergunta e nós vamos estar apresentando em nosso programa. Você também pode acessar, talvez você, o nosso site, que é o canalpromessas.com.br, e assistir ao vivo. Pelo celular, lá tem o aplicativo do Android, tem também o aplicativo para você utilizar isso nos seus iPhones no iOS. E eu gostaria agora de cumprimentar aqui o pastor Charles Melo, nosso primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova. Nossa alegria, pastor, por estar com você aqui hoje, para que nós possamos estar atendendo aí as dúvidas, e as perguntas dos nossos membros e também de todos os nossos telespectadores, que a partir de agora nós teremos aí, tenho certeza, muitas perguntas a serem respondidas. Mais uma vez, o Ministério de Vila Nova sai na frente, e por se unir a este projeto, eu acho que a igreja ela tem que ter esse espaço na mídia, e eu quero louvar a Deus por essa tão brilhante iniciativa. Sei que tem muitas perguntas e respostas aí que vai, de uma certa forma, te ajudar a entender um pouco aí sobre a dinâmica da vida, do contexto da vida. Também gostaria de cumprimentar aqui o pastor Marcel Rocha, teólogo, professor do nosso seminário, é uma bênção também. Pastor Marcel, é uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso programa. Aliás, é o primeiro programa, Então, nós estamos estreando hoje esse programa e com a presença ilustre do pastor Charles e do pastor Marcelo. Olá, a paz do Senhor, pastor Fabiano. É um motivo de grande alegria estarmos aqui nesse momento tão sublime no canal Promessa e dizer que estou feliz em poder participar desse primeiro programa, que são a questão desses debates, dessas questões teológicas, dessas perguntas que têm acontecido aqui às terças-feiras, e dizer que estou feliz por essa oportunidade. Obrigado, pastor Fabiano, pelo convite também, que me foi concedido, e dizer que sempre estarei à disposição para poder contribuir aqui. Pastor Charles, tem uma pergunta aqui de um dos nossos membros, perguntando o seguinte: Pastor Charles, nós cristãos temos a preocupação de ensinar os nossos filhos desde a apresentação quando criança, pois sabemos que a família é um projeto de Deus para a base da igreja. Gostaria de saber qual a maneira mais importante na apresentação da criança: consagração ou santificação? Muito bem, uma pergunta interessante, porque quando se trata de filhos, os pais têm uma preocupação enorme, na maneira de ensinar, de educar, de tratar. E quando se trata de você apresentar ou consagrar seus filhos a Deus, a Bíblia ela é enfática em avisar, em nos mostrar. Há um texto aqui em Lucas, no capítulo 2, é o texto base que a gente usa, para essa cerimônia de apresentação de criança, dos nossos filhos, e eu acho que vai esclarecer bem. Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim, E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar um menino, se referindo a Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, a Bíblia não menciona a questão de consagrar os nossos filhos a Deus. Fala em questão de apresentar. A consagração, na Bíblia, pela perspectiva bíblica, ela é um serviço, é uma separação ao serviço exclusivo de Deus. Então, quando você consagra alguém, quando você consagra alguma coisa, significa que aquela ou alguém ou aquele objeto era de uso exclusivo do Senhor.
Então, apesar de que as nossas crianças são herança, são frutos do Senhor, mas a gente tende a apresentar e não consagrar. Muito bem, está aí a resposta, muito bem respondida pelo pastor Charles. Agora nós temos uma pergunta aqui para o pastor Marcel. Pastor Marcel, tem uma pergunta do nosso telespectador aqui que diz assim: é verdade que ao darmos testemunhos as pessoas ficam com inveja? Podemos perder a bênção? Existe essa questão de olho gordo, de alguém que está de olho na sua bênção? Você pode perder isso, pastor? Olá, pastor Fabiano. Uma pergunta bastante comum no nosso meio. É a questão da superstição, que hoje realmente está muito em voga no meio nosso. Eu falo meio nosso, no meio do Evangelho, no meio das igrejas. As pessoas estão com muito medo de certas coisas. A questão da inveja, da bênção, perder bênção. Na verdade, quando nós damos nossos testemunhos, de Cristo, se tem olho gordo, se não tem olho gordo, se tem mal olhado, se não tem mal olhado, nós temos que levar em conta que nós já somos libertos em Cristo. Todo o nosso testemunho, na verdade, são testemunhos que vai trazer uma reação àqueles que estão realmente nos ouvindo. E que reação é essa? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que nós estamos falando de Jesus, na verdade, eles vão sofrer um impacto. E as pessoas que estão ali presentes, ou que estão nos observando, testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, elas, na verdade, eu creio que elas não podem ter essa inveja. Por quê? Porque a inveja, na verdade, é um sentimento de querer se colocar no lugar do outro. Essa é a inveja. Então, eu creio que o testemunho cristão, ele tem que ser cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, e um testemunho que não venha acarretar a inveja das pessoas. É tanto que lá em Atos 1:8 diz assim: mas receber, o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Na verdade, quando começamos a testemunhar da pessoa de Cristo, tem um impacto tanto positivo quanto negativo nas pessoas. E muitos, vamos dizer assim de passagem, conseguem ter esse sentimento de inveja, como diz. Mas na verdade não é inveja. Isso aí na verdade é porque eles querem ter aquilo que nós temos, que é a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Então eu creio que não causa inveja, causa um sentimento um pouco desagradável em algumas pessoas, e que nós não podemos recuar e ficar muito atrelado a essas questões, se vai ter inveja, se não vai ter inveja, se vai perder a bênção, se não vai perder a bênção. Na verdade, a bênção, quem perde não somos nós, que estamos anunciando o Evangelho. Quem perde a bênção, na verdade, são aqueles que estão com inveja. Então, nós temos que ter todo esse cuidado. A questão de olho gordo, isso é um meio hoje do Evangelho, tem muitas superstições que realmente nos deixam um pouco preocupados. Mas nós já estamos livres de tudo isso em Cristo Jesus, amém? Temos mais uma pergunta aqui, pastor Charles, e essa pergunta é bem interessante. Salmo primeiro, ele fala da roda dos escarnecedores, e tem aqui um participante perguntando o seguinte: o que é roda dos escarnecedores? Essa roda dos escarnecedores, esse jargão, ele se tornou um jargão popular, roda dos escarnecedores, porque no livro dos Salmos, no capítulo 1, o salmista, ele, ao pronunciar-se, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, todos aqueles que zombavam, escarneciam da religião judaica, da fé judaica, era tido como escarnecedor. Aqueles que se colocavam contra um sistema de fé, de valores, Então, a roda dos escarnecedores são pessoas que se opõem, que se levantam contra a fé, contra o sistema
de religião de alguém. Então é tido como escarnecedor, aquele que zomba, né? Aquele que zomba. Na verdade, quem entende do princípio da fé, mesmo não comungando a fé, mas ele entende, ele jamais vai escarnecer, ele jamais vai zombar, né? Quem tem uma consciência do que representa a religião para alguém, jamais vai zombar, jamais vai escarnecer. E aqui eu deixo uma mensagem para você que está aí: jamais zombe, escarneça da fé, não brinque com essa questão de fé, né? Brincar com essa questão de fé de alguém é muito sério, né? Muito sério mesmo. O mundo precisa de um reavivamento. Como agir? É assim? Existe isso? Precisa mesmo disso? Qual é a nossa parcela exatamente para que venha esse avivamento que houve aqui no século XX, no século XIX também, lá na Rua Azusa, houve também lá no país de Gales, houve também lá na Inglaterra com John Wesley, e tudo começou exatamente com Deus. O avivamento, às vezes não entendemos muito bem, nós queremos atrair o avivamento como nós atraímos, às vezes, alguns bichinhos de estimação que nós temos, mas não é isso. O avivamento primeiro começa de Deus para com o homem. Aí as pessoas falam, não, mas é do homem para com Deus, porque quem traz o avivamento é Deus, e quem o recebe é o homem. E estes avivamentos que nós estamos aí, sempre clamando por eles, primeiro, como é que nós podemos atrair essa liberação desse avivamento? Nós temos que entender que, primeiro, nós temos que nos arrepender. Arrependimento, lágrimas, isso é avivamento, isso é buscar o avivamento. Todos os avivamentos que estiveram no mundo começaram não só com lágrimas, não só com arrependimento, mas com a palavra de Deus. A palavra sendo pregada como ela sendo usada como ela é, e as pessoas se voltando ao arrependimento, confessando seus pecados, chorando na presença de Deus. Aí sim, aí Deus começa a trazer esse avivamento. Então eu creio que buscar esse avivamento é bênção de Deus, mas quem libera esse avivamento é Deus, e no seu tempo. Pastor Charles, nesse mesmo pensamento sobre avivamento, reavivamento, vida espiritual, isso está ligado à vida espiritual, concorda, Pastor Charles? Concordo, sem dúvida. Então nós temos uma pergunta nesse sentido também. Alguém perguntou o seguinte: como nós devemos lidar com a apatia espiritual? O avivamento é essa motivação, né? Ao contrário da apatia, que é essa desmotivação, né? Uma vida desmotivada, sem emoção, sem entusiasmo. Apatia é tudo isso. Às vezes o cristão não encontra essa motivação, esse entusiasmo, né? E aí se torna uma apatia, uma vida apática. É interessante que o avivamento combate exatamente a apatia espiritual, né? O avivamento, ele renova as suas forças, renova a sua vida espiritual, né? Te dá um novo fôlego, um novo ânimo, né? Então, Paulo, ele trabalhou essa questão aos romanos, à igreja ali de Roma. Ele vai trabalhar essa questão da apatia, né? E do avivamento espiritual no capítulo 12, versículo 11, onde ele diz que para nós não sermos vagarosos no cuidado, mas para sermos fervorosos no Espírito, né? Esse fervor de Espírito, servindo ao Senhor, esse fervor de Espírito é exatamente isso, combate essa apatia, né? Essa vida desmotivada, essa vida que não tem um entusiasmo. E através do avivamento é possível sim o crente viver uma vida cheia, plena, uma vida cheia de entusiasmo, uma vida cheia de fervor na presença do Senhor, buscando na oração. Como que você vai buscar então esse fervor espiritual, essa efervescência espiritual? É através da oração, né? Através da leitura diária e sistemática da palavra, através de um mergulhar nas Escrituras,
de um entregar-se para Deus. Então tudo isso aí você vai tendo um avivamento e vai combatendo essa apatia espiritual. A apatia espiritual, ela mata, ela leva ao fracasso. É interessante observarmos que essas palavras colocadas pelo pastor Charles é uma verdade, porque ele colocou que nós devemos buscar a oração, estar em oração, buscar na palavra de Deus. E aí, pastor Marcelo, tem uma pergunta aqui que nos leva a pensar algo como a habitualidade de você estar orando, jejuando e também fazendo a leitura bíblica. É isso que vai fazer com que nós nos mantermos reavivados, avivados, né? Não reavivados, mas avivados. É interessante, alguém pergunta aqui, pastor Marcelo, como que eu posso, ou como eu devo criar o hábito de evangelizar? Evangelizar é um hábito? Eu digo que evangelizar, na verdade, ele é tanto um hábito como um estilo de vida, principalmente do cristão. Então, o Senhor Jesus, ele sempre nos trouxe e nos ensinou que nós temos que proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, a questão de hábito, de nós estarmos falando do amor de Deus, a partir do momento, eu creio, quando nós aceitamos a Jesus, nós já nos tornamos um grande mensageiro das boas novas. Nós temos que todos os dias estar falando de Deus para as pessoas. O problema é que muitas vezes nós sistematizamos como devemos ter o hábito de evangelizar. Mas não é a questão de hábito, é você ter exatamente o estilo de vida seu, é de evangelizar. Você vai evangelizar no seu trabalho, você vai evangelizar na sua escola, você vai evangelizar na sua casa, você vai evangelizar nas suas férias. Aonde você estiver, você está falando de Jesus. Então, eu creio que essa palavra hábito, né, é algo muito interessante, mas nós temos que ter mais um estilo mesmo, esse estilo que já esteja dentro de nós, essa necessidade, porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos o ID de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, que isso serve para nós também, quando o Espírito Santo de Deus realmente veio ali no Pentecoste, nós entendemos que nós temos uma missão: falar do amor de Deus em todos os momentos. E isso gera dentro da gente essa vontade, isso gera na gente a alegria de falar, isso gera na gente uma vontade, assim, como é que se diz, de uma alegria indizível de estar sempre falando do amor de Deus. Eu penso dessa forma. Então, nós não temos que ter um hábito, esse é um estilo nosso já. O crente, o cristão, ele tem que estar anunciando o Evangelho, pastor Fabiano, todos os dias. Aonde você estiver, eu digo que dos seus lábios tem que sair mais o nome de Deus do que o seu próprio nome. É interessante isso, né? A gente colocar que evangelizar é um estilo de vida. Quando ele é um estilo de vida, ele vai fazer parte do seu dia a dia. Exatamente. Não é algo que você vai forçar, né, pastor Chaves? Para poder estar fazendo. Criar um hábito é uma forma de forçar você a fazer alguma coisa. Exatamente. Como estilo de vida, não. Você é aquilo, em todo tempo você está falando disso, está agindo nisso. E observando aqui uma das perguntas, que vem de encontro com esse estilo de vida, alguém perguntou o seguinte, pastor Chaves: ouvi que se dissermos que estamos bem e não estivermos, vivemos um evangelho mentiroso. Né? O que vocês acham disso? Pastor Charles, o que você acha disso? Olha, o Evangelho, ele é transformador. Ele é o poder de Deus que transforma o homem, né? O Evangelho, ele te dá uma nova perspectiva de vida, né? Te dá uma nova perspectiva de vida. Então, ele transforma você de dentro para fora. É como se fosse uma metanoia, é uma transformação de vida, de mente, de intelecto, de hábitos e de atitudes, é o Evangelho. Então, quando eu digo que estou bem, pronuncio, verbalizo que estou bem, né, para que as pessoas vejam que eu estou bem, quando na verdade eu não estou,
Ora, eu estou maquiando o Evangelho, eu estou me disfarçando ali, tentando transmitir algo que eu não estou vivendo, né? Que eu não estou vivendo. Então, esse dizer que está bem, esse dizer que vai bem com você, esse estar bem, esse estado de espírito, estar bem comigo, né? Ele só é verdadeiro quando você está bem com Deus. É interessante, pastor Marcelo, notarmos que na própria genealogia de Jesus, nós vamos encontrar pessoas com muitos problemas, né? Você vê Raabe, que era prostituta, nós vemos Jacó, que era enganador. Então, na verdade, o Evangelho é aquilo que nós já até dissemos aqui em outra pergunta. O Evangelho é transformador. Essas pessoas não são rejeitadas pela igreja. Pelo contrário, nós queremos que elas estejam conosco. O que é que nós vamos cuidar, né, pastor Charles? A discriminação, ela tem que ser combatida. Né? Você tem que combater a discriminação. Qualquer irmão... a igreja, como bem colocou o pastor Marcelo, ela é uma agência, é uma comunidade terapêutica, comunidade do amor. Então, eu acho que a ideia de igreja é isso, é abraçar, viu? É acolher, viu? É transmitir o amor. Agora, irmãos, essa questão, quando parte para a violência, quando parte para a discriminação, essa ação, ela tem que ser coagida mesmo, por todos os líderes evangélicos, por toda a igreja evangélica. Eu acho que tem que partir do princípio do amor, né? O amor, ele é restaurador, o amor sara, o amor tudo pode, tudo espera, né? Como já dizia o apóstolo Paulo. Muito bem, agora nós vamos para a nossa última pergunta, e ela é bem interessante, e geralmente quando nós abrimos para poder fazer perguntas, essa pergunta ela sempre vem, não tem como ela não vir. É uma pergunta sobre dízimo. Essa pergunta aqui, pastor Charles, ela diz o seguinte: o dízimo como primícias, né, que temos que devolver daquilo que ganhamos, por que então podemos, ou a igreja tem incentivado, tem trabalhado em entregarmos o dízimo com cartão de crédito? Muito bem, cartão de crédito, a maquininha, né? Bom, em primeiro lugar, vale a pena se ressaltar, né? Em primeiro lugar, que dízimo é uma questão bíblica, né? Questão bíblica, né? Ela está inserida, é uma prática bíblica cristã e legal, né? O recolhimento do dízimo está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, assim diz o Senhor. Então, agora, a forma como você vai entregar, esse dízimo, varia muito da época em que você está vivendo. Automaticamente o contexto em que nós estamos vivendo é outro, totalmente diferente do contexto do povo de Israel, daquela época, né? Hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse mundo globalizado, né? Hoje você pode dizimar, hoje você pode ofertar, né? Usando todos esses meios, né? Tecnológicos que existe hoje, né? Por exemplo, na internet, por exemplo, no nosso site, né? No nosso site do Ministério de Vila Nova tem um link, é muito seguro, você pode ali também estar dizimando, Deus vai receber da mesma forma, do mesmo jeito, porque não é o meio que você está fazendo para devolver esse dízimo, mas é a intenção do seu coração. O que vale é a intenção do seu coração, né? Pode ser através da máquina de cartão, pode, é um recurso que a igreja atual hoje está usando, é disponível. E além do mais, pastor Fabiano e pastor Marcelo, hoje você andar com dinheiro no cérebro está muito perigoso, né? Então é muito perigoso a questão do assalto, a questão de você ser pego aí de surpresa numa tentativa de roubo, né? Então hoje usa-se muito cartão, todos os meios hoje é uma questão, uma prática legal. Então eu não vejo isso como algo que contraria a Bíblia, porque na verdade a essência é o dízimo, é o ato de dizimar, é uma entrega voluntária, né? De amor, de fé, né? De gratidão a Deus. É a 10ª parte daquilo que você ganha, é você voltar para Deus, devolver para Deus, entregar para Deus. Quando nós vemos ali, pastor Charles, a Bíblia Sagrada mencionando a história de Caim e Abel, a gente percebe que a intenção do coração de Caim e a intenção do coração de Abel.
não era simplesmente a forma de entregar, é o que estava no coração. Caim entregou aquilo que lhe sobrava, eram as últimas da colheita. Abel, pelo contrário, ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, as primícias, né, pastor Marcelo? E entregou ao Senhor. A questão de ser no cartão de crédito ou no cartão de débito está no coração de cada pessoa. Nós ensinamos, a igreja ensina, a palavra de Deus, com base na palavra de Deus, que dízimo são as primícias, né, pastor? É tão interessante isso aí, que nós vivemos, na verdade, dentro de um contexto diferente daquela época. O que nós temos que entender também é que, como o pastor Charles frisou, que é muito interessante, que hoje em dia está muito perigoso você sair com o dinheiro no bolso. Só em você ir no banco e sacar o dinheiro, hoje você já está na iminência de ser assaltado. Então eu falo isso porque eu entrego o meu dízimo, né, com cartão. E isso aí não tem problema nenhum quanto a isso. É porque isso é uma cultura, né, que nós estamos começando a quebrar a cultura do dinheiro, daquela moeda, do papel. Mas o cartão também é dinheiro, é uma moeda, não é? Então eu creio que não tem problema nenhum. Você pode entregar, devolver seu dízimo, tanto com cartão, como com cheque, como em dinheiro. Mas hoje, se eu fosse aconselhar mesmo, eu faço entregue no cartão, porque talvez você, quando for tirar seu dinheiro lá no banco, talvez algumas pessoas podem estar lá esperando para levar o seu dízimo, não é? Então é muito bacana isso aí. Eu acho que isso é um progresso, isso é uma segurança para todos nós. Amém. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa MVM Debate hoje, nesse pensamento da Igreja Quer Saber. Nós agradecemos a presença aqui do pastor Charles Velo, primeiro vice-presidente do Ministério da Nova. É um prazer tê-lo aqui, pastor Charles, na estreia deste programa. Obrigado. 30 segundinhos aí para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer aqui, primeiramente a Deus, viu, por poder participar desse primeiro programa, né? A Igreja Quer Saber. Quero agradecer o Ministério de Vila Nova, a pessoa do pastor Josué, por essa abertura, por esse espaço. Quero agradecer aqui o pastor Marcelo, que esteve comigo, né? Não é fácil estar aqui, né? Deus abençoe o pastor Marcelo, foi muito enriquecedor. Quero agradecer aqui o apresentador, pastor Fabiano Reis, né? Obrigado pela oportunidade. Fabiano, quero agradecer também a todos vocês, né? Para mim foi um momento sublime, maravilhoso estar aqui. Esse é um momento para mim que eu digo histórico, porque é o primeiro programa, né, dentro dessa esfera, essas perguntas. Eu me sinto lisonjeado, eu creio que é a providência de Deus. Então eu quero agradecer ao pastor Josué, a todo o Ministério de Vila Nova, meu pastor Charles, um pastor gente fina, gosto muito dele, uma pessoa que eu amo mesmo, e o pastor Fabiano também, são pessoas que eu admiro, que eu tenho o maior respeito, e dizer que eu me sinto feliz, me sinto honrado por estar aqui, e dizer que nós estamos aqui para contribuir. Hoje foi a primeira vez, né? Nós cometemos alguns momentos assim, como assim, não falo deslizes, né? Mas devido nós não estamos muito familiarizados ainda, câmeras, né? Mas eu creio que isso é mesmo, isso é um progresso, nós vamos chegar lá, vai ser bênção para os ouvintes, vai ser bênção para aqueles que estão nos vendo, vai ser bênção para a comunidade, para a sociedade, esse programa vai ser bênção. Isso é providência de Deus, então eu sou grato por estar aqui e dizer que estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Então, nós queremos agradecer ao pastor Josué Gouveia, nosso pastor presidente, que nos dá a oportunidade de poder estarmos aqui gravando este programa. Nós queremos deixar para você aí na tela, você está vendo as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp. Não deixe de fazer sua pergunta. Você pode fazer pergunta pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail, está tudo aí na tela, é só você copiar, enviar a sua pergunta e nós estaremos aqui prontos para responder aquilo que estiver chegando às nossas mãos. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até o nosso próximo programa.